Nesta terceira aula, seguimos falando sobre a propaganda eleitoral. Atividades como comícios e carreatas são tradicionais em períodos eleitorais e costumam ser importantes nas campanhas políticas. Vamos conhecer as regras para a realização desses eventos? Anúncios com alto-falantes. A realização de propaganda eleitoral com o uso de alto-falantes ou amplificadores de som é permitida entre 15 de agosto até a véspera do dia da votação do primeiro turno e depois é permitida de 24 horas após o primeiro turno até a véspera da votação do segundo turno. O uso desses equipamentos de som somente é autorizado entre as 8 horas da manhã e as 22 horas. Essa é a regra para a maioria dos eventos que citaremos nesta aula. Porém, é proibida essa prática a menos de 200 metros de prédios públicos, hospitais, escolas e igrejas, por exemplo. Atenção! O uso de alto-falantes e amplificadores de som no dia da eleição é crime. Comícios. Também é permitida a realização de comícios. O candidato, partido ou coligação que deseja realizar o ato deve apenas comunicar à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização. A realização dos comícios é válida de 15 de agosto até a véspera dos dias de votação, entre 8 da manhã e meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. É permitido o uso de telão para retransmissão de imagens do próprio comício, porém é proibido retransmitir show artístico ao vivo ou gravado. A realização de comício no dia da eleição configura crime. Showmício. Showmícios, prática comum anos atrás. Hoje em dia são proibidos, assim como eventos que se assemelham a shows realizados para a promoção de candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Os candidatos também não podem participar de lives promovidas por artistas com o intuito de fazer campanha eleitoral. O infrator dessa regra responderá por processo de propaganda vedada e, se for o caso, por abuso de poder. Detalhe importante, essa proibição se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, como cantores, atores e apresentadores. Eles não podem participar de programas de rádio e de televisão ou na animação de comício para divulgação de sua candidatura ou campanha eleitoral, mas podem exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, desde que não falem da candidatura. Carro de som mini-trio e trio elétrico. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. O horário permitido para comícios é entre 8 da manhã e meia-noite, podendo se estender por mais 2 horas no comício de encerramento de campanha, mas é preciso respeitar o volume máximo de 80 decibéis. Carreatas, caminhadas e passeatas podem ocorrer até às 22 horas do dia anterior à votação. Material gráfico. É permitida a veiculação de propaganda eleitoral por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos até às 22 horas do dia anterior ao pleito, independentemente da obtenção de licença municipal e autorização da Justiça Eleitoral. É exigido, porém, que em todo material impresso de propaganda eleitoral conste o número do CNPJ ou do CPF do responsável pela confecção, além do de quem contratou a tiragem. Não são permitidos folhetos apócrifos, ou seja, sem autoria expressa. Nos dias que antecedem o pleito. Para adesivos, a dimensão não pode exceder meio metro quadrado. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia da eleição é crime. Caminhada, carreata e passeata. É permitida a realização de caminhadas, carreatas e passeatas como meio de propaganda eleitoral. Elas não dependem de licença das autoridades, sendo necessário apenas o aviso à polícia com no mínimo 24 horas de antecedência. A confecção, utilização e distribuição durante a campanha eleitoral de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou de quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor também são expressamente proibidas.
Agora que você já sabe das regras para a realização de eventos eleitorais, já pode colocar no seu planejamento de campanha as caminhadas, carreatas e comícios, enfim, tudo aquilo que você tem direito para divulgar seu nome, suas ideias e seus projetos. Vamos em frente! Conte com o Brasil Certo!